Boa noite. Graças ao nosso Deus, nós estamos mais uma vez aqui reunidos para louvar e exaltar o nome dEle, aquele que é o único, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Esperamos que todos vocês estejam bem, que tenham passado uma boa semana e que agora, juntos, possamos engrandecer o nome do nosso Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão.
Boa noite, meus irmãos. Vamos ter agora um momento de oração e vamos estar orando por 3 pedidos, tá? Sendo o primeiro deles pela situação financeira dos irmãos da nossa comunidade, que sabemos que tem afetado de alguma forma o trabalho. Então vamos estar orando por esses irmãos que estão próximos a nós e que têm sentido com essa crise financeira. De igual forma também vamos estar orando pelos profissionais liberais, pelos comerciantes, pelos autônomos da cidade de Paulo Afonso e região. Também sabemos que tem sido atingido, né, por essa situação tão difícil, alguns com risco de fechar o seu estabelecimento, de demitir, diminuir o seu quadro de funcionários. Então, para essas pessoas também que estão, né, perdendo os seus empregos. E também pedir por sabedoria, terceiro pedido, né, por sabedoria para os nossos governantes, os nossos líderes governamentais, para estar sabendo lidar com isso, né, tomar as medidas que realmente favoreçam aqueles que mais precisam. Sabemos que nessa conjuntura, muitos acabam sendo beneficiados sem precisar. Então, que eles possam ter sabedoria, né, para estar administrando isso, não só no nosso país, mas de forma mundial. Então, aonde você estiver, né, com quem estiver do seu lado, aí na sua casa, vamos estar orando, separando esse tempo para estar orando a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos deixar nas Tuas mãos, Pai, a vida desses irmãos próximos aqui da nossa comunidade, que têm de alguma forma, Pai, sido afetados por essa crise, pelo que tem acontecido, Pai, por conta dessa pandemia. Ó, Pai, dá tranquilidades a eles, reforça a sua fé e faz com que eles possam ter a certeza, Pai, de que nada foge do Teu controle. Também, Pai, pedimos pelos comerciantes, pelos funcionários, profissionais liberais, pelos autônomos, da região de Paulo Afonso, Pai, da nossa cidade, toda a região também que tem sentido, Pai, esse impacto dessa crise. E também, Pai, te pedimos por sabedoria, que dê sabedoria, Pai, aos líderes da nossa nação, os líderes mundiais, para que eles possam, Pai, estar direcionando a ajuda para quem realmente está passando necessidade nesse momento, para quem realmente está precisando. É um processo difícil de identificar isso, muitos aproveitadores no meio, mas confiamos que Tu pode todas as coisas, Pai. Então, ser com nossa vida também nos dá a tranquilidade, Pai, a certeza e a confiança de que Tu estás sempre no controle de tudo. Em nome de Jesus, amém.
perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Pois o mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pois o mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Boa noite. Hoje nós temos convidado o pastor Silas Júnior. Ele é um grande amigo da nossa comunidade, temos vários projetos juntos. Ele é pastor na Terceira Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso. Eu espero e oro para que o Senhor abençoe ele e essa mensagem encaixe direitinho nas necessidades de cada um dos nossos corações. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, nessa noite, dizer da minha alegria em ter recebido o convite do meu amigo, pastor Tiago Zambelli, para estar ministrando a sua igreja, a Igreja Batista Fonte, aqui em Paulo Afonso. E vou aproveitar também, simultaneamente, vamos estar também transmitindo essa palavra para a nossa comunidade. Então, eu quero dizer, em primeiro lugar, da alegria em poder estar com todos vocês, partilhando a palavra de Deus. É algo assim que nos deixa felizes, poder levar a palavra do Senhor, anunciar o evangelho do Senhor às pessoas. Então, tendo dito isto,
quero, em nome de Jesus, convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos. É um texto, é um livro que a Igreja Batista Fonte tem estudado há algum tempo. As pregações têm sido contínuas nesse livro. E eu quero convidá-los a partir do capítulo 12, verso 13 ao verso 17, para essa leitura. Acompanhem a leitura comigo. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Quero convidar você a termos uma palavra de oração e que Deus fale ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amado Senhor, nos ajuda a compreender, através do Teu Espírito Santo, essa palavra. E que lições sejam transmitidas ao Teu povo, mas que elas redundem em prática em nossas vidas. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, eu tenho certeza que aqueles irmãos que são da Igreja Batista Fonte, por estarem tendo essa sequência, os irmãos já entenderam que esse evangelho ele foi escrito por Marcos, por isso que o título é segundo Marcos, e a ideia, evangelho é boa nova, então era boa nova que Marcos estava transmitindo a respeito de Jesus. Nós sabemos que Marco não foi um dos 12, mas foi companheiro de alguns deles, por exemplo, Pedro, mas também companheiro do apóstolo Paulo. E é através das reflexões de Pedro, dos ensinamentos de Pedro, daquilo que Pedro narrou, que o evangelista Marcos, João Marcos, escreve esse evangelho. E nós sabemos que a ideia de Marcos era escrever justamente para os gentios, proclamar o evangelho de Jesus Cristo. E aí nós nos deparamos com esse capítulo. É interessante que na sequência desse capítulo nós vamos ter agora algumas perguntas ou alguns encontros que pareciam mais desencontros. As pessoas queriam colocar Jesus à prova, entre eles alguns partidos, os herodianos, os fariseus, eles estavam tentando pegar Jesus em alguma falha. E aqui nesse texto, nessa pequena perícope, nós vamos ver alguns assuntos sendo tratados, como hipocrisia, a legitimidade de pagar imposto ou não, ou seja, a cidadania está sendo colocada aqui, e sabedoria do alto. Como Jesus responde a tais indagações e como isso causa àqueles homens essa admiração do Senhor, ou para com o Senhor. É interessante que, se nós observarmos o que o texto diz, mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus, ou seja, e herodianos. Houve um envio, alguém enviou Jesus. Eles estavam continuamente tentando condenar, porque Jesus havia feito uma condenação
do templo de Israel e dos líderes religiosos. E eles ficaram assim, fervendo de raiva. Eles procurando um meio de condenar Jesus, começam a traçar alguns planos. E entre eles, eles enviaram 2 grupos. E sabe o que é interessante aqui de se perceber? É que os herodianos e os fariseus, eles eram totalmente contrários em suas ideias. Esses 2 grupos eram contrários em suas crenças. Exemplo, os fariseus eram muito legalistas. Os herodianos, sincretistas. Os fariseus, muito religiosos. Os herodianos, pouco religiosos. Os fariseus, eles queriam honrar a Deus. E os herodianos queriam honrar a César. Os fariseus resistiam ao governo. E os herodianos colaboravam. Ou seja, apesar de todas essas diferenças, eles se unem no assunto que menos concordavam na tentativa de destruir Jesus. Veja, Jesus é a solda que cola a ira desses 2 grupos. É a ira que traz a união desses 2 grupos para tentar matar Jesus. E é interessante que, se nós olharmos para a história ou para os dias, nós vamos ver que existe 2 grandes forças que unem pessoas de filosofias e costumes diferentes: o amor e o ódio. E nesse caso, o ódio uniu 2 grupos diferentes, porque eles queriam matar Jesus. Queriam pegar Jesus em algum erro para poder condená-lo. E aí é onde nós começamos a falar sobre a hipocrisia. Mas o que é hipocrisia? Talvez você já esteja cônscio de saber o que seja, mas o dicionário diz que é um ato de fingir ter crença, um ato de fingir ter virtudes, um ato de fingir ter ideias e sentimentos que, na verdade, a pessoa não tem. No grego, era utilizado para aqueles que representavam, para os artistas. Então, veja como essa palavra, nos nossos dias, ela traz justamente essa ideia de falsidade, fingimento. E é isso que eles aparentam ali. Por quê? Quando eles vão ter com Jesus, vocês perceberam que eles dizem: Senhor, nós entendemos que o Senhor é alguém, olha a palavra que ele usa, mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Olha, queridos, eles citam uma verdade. De fato, Jesus não se deixava levar por as circunstâncias das pessoas, ou por um modo de vida, ou por a sua situação econômica. Não, Jesus não olhava para isso. O que Jesus queria era sempre anunciar o reino de Deus e a sua justiça. E ele não se deixava influenciar. Mas essa verdade estava sendo dita de forma fingida. E é isso que Jesus aponta quando ele diz: olha, conhecendo o coração deles, percebeu a hipocrisia. Essa palavra, muitas vezes, nos nossos dias, ela tem sido direcionada à igreja do Senhor. E isso é muito ruim, porque algumas pessoas têm usado essa desculpa para não frequentar a igreja. Diz que a igreja é cheia de pessoas hipócritas. Tem acusado a igreja de viverem dessa forma. Por isso, não querem a igreja. Pessoas que estão apenas fingindo. Infelizmente,
nós temos encontrado nos meios ditos religiosos pessoas que de fato têm feito conforme os fariseus e os herodianos. Eles estão indo até Jesus, falando palavras de verdade que, de fato, traduzem quem Jesus são, mas o seu coração não está nisso. Sua mente está desconectada do coração. São apenas palavras. E Jesus também continua olhando para as nossas vidas. Então nós precisamos ter muito cuidado com atitudes como essa, atitudes de hipocrisia. Essa atitude foi vista por Jesus, ele observou aquela junção desses dois grupos filosóficos que pensavam totalmente diferente, a política junto com a religião, nesse caso, e aí eles estão agora buscando um determinado fim, mas o fim era pegar Jesus em algum erro. Mas Jesus sabiamente responde. E a pergunta que foi utilizada para colocar Jesus em uma situação ruim ou difícil foi: é possível ou podemos, o Senhor acha certo, estou parafraseando, que nós paguemos imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Olha, se Jesus negasse, Jesus poderia ser julgado como contraventor dos romanos. Ou seja, ele não concorda com a lei romana e por isso ele é um contraventor. E ele precisava ser preso, punido, julgado. Por outro lado, se ele dissesse sim, ele poderia estar sendo contra aqueles que lutavam contra esse império de Roma. Mas é interessante que Jesus ouve com atenção, olha o coração, essa pergunta capciosa que é feita para tentar desestabilizar o ministério de Jesus, mas com muito discernimento, Jesus concede uma resposta e diz: por que vocês estão tentando me colocar à prova? Tragam-me um denário. Olha o que é interessante. Jesus já mostra aqui que ele não tinha. Ele pediu para que ele disse: tragam-me essa moeda. Eles trouxeram a moeda e lhes perguntou: de quem é esta imagem que está escrita? Alguns teólogos, comentaristas, eles dizem que quando Jesus pede para que eles tragam, ele prova que Jesus também não utilizava essa moeda. Mas quem trouxe foi aqueles que vieram fazer a pergunta. Se eles tinham, é porque eles eram também pagos, ou eles recebiam dessa moeda para que estivessem usufruindo dela, desse benefício, em favor de César. Ok? E aí Jesus coloca essa palavra, diz assim: tragam-me. E aí pergunta: de quem é a inscrição que está aqui? E eles responderam: de César. Aí Jesus, com muita sabedoria do alto, ele diz: então, deem a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Só que Jesus disse isso de forma contrária. Ele disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus coloca a responsabilidade que humanamente nós temos de termos que pagar os impostos. Mesmo sabendo que existiam cobranças exageradas, Jesus não entra nesse mérito. Jesus sabia que existia ali uma pergunta capciosa, porque o Senhor Deus lhe dera discernimento. E ele conhecia os corações, e ele diz: olha, deem a César o que é de César. É devido. Por quê? Os impostos, nós sabemos que durante o Império Romano, as estradas elas foram melhoradas. Esse dinheiro também era utilizado
apesar de saber que era utilizado para fins também não bons, mas alguns deles eram benefícios também para aqueles que estavam usufruindo do Império Romano. Então, Jesus reconhece que a autoridade vem de Deus. E aí ele diz para os herodianos: deem a César o que é de César. E também para os fariseus: agora, deem a Deus o que é de Deus. Não se pode dar a César apenas e deixar e omitir Deus. É preciso fazer as duas coisas. Mas ele também diz aos fariseus: não é possível querer entregar a Deus o que é de Deus e não entregar a César o que é de César. Jesus traz uma resposta maravilhosa, mostrando que a civilidade humana, ela é necessária. Nós temos os nossos deveres civis, mas ele diz que o dever maior é a Deus, e nós precisamos olhar isso com toda a verdade. Então eu quero trazer aqui para vocês duas lições aqui muito importantes para a nossa vida. Nós já falamos sobre a hipocrisia, mas eu quero dizer a você que muitas vezes, amados irmãos, queridos, nós somos colocados à prova. E às vezes nós não paramos para escutar e pedir a Deus discernimento. A resposta já está pronta. Nós já sabemos o que responder sem pedir discernimento a Deus. E muitas vezes nós caímos numa cilada porque essa resposta pronta, muitas vezes não provém de um coração que está temente a Deus. Então é preciso ter sabedoria. Na hora que você tem um discernimento que alguém está querendo te colocar à prova, pedir a Deus: Senhor, dai-me uma palavra tua. Senhor, que a minha mente e o meu coração possa estar cativo à tua vontade, à tua palavra. E aí sim responder. O que é que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter os nossos ouvidos bem aguçados a ouvir. E a nossa língua tardia a falar. Mas quando falar, que possa causar admiração. É isso que o texto está nos ensinando. Ele aborda a hipocrisia, ele aborda essa pergunta, porque veja, eles vieram bajulando Jesus. Essa é a palavra que nós usamos, né? Bajulando, dizendo: Senhor, tu és assim. Mas na verdade o coração deles não estava nisso. O coração deles estava em armar uma cilada. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio de discernimento, responde de uma forma que não causa impacto. Pelo contrário, o impacto é positivo. Eles ficaram admirados com a resposta. Jesus tinha uma resposta adequada, uma resposta que não causou tumulto, pelo contrário, desestabilizou aqueles que tentavam pôr à prova. Então essa é a primeira lição. Estar sempre com os ouvidos prontos para ouvir, a pedir discernimento a Deus e falar aquilo que Deus coloca em nossa mente e coração, através da sua palavra e através da meditação na vontade de Deus e da oração. A segunda lição que nós aprendemos aqui, bem prática para as nossas vidas e para o nosso dia, é que, como cidadãos terrenos e celestiais, nós somos devedores, tanto ao governo como a Deus. Deus está acima de todas as coisas, mas precisamos entender que muitas vezes nós precisamos honrar as autoridades constituídas, seja ela de toda espécie, orar por elas, porque o que eu acho interessante aqui nesse texto é que quando o texto diz assim, que Jesus não se preocupava, se você olhar em outra versão, eles dizem da seguinte forma, olha o que diz na versão da Bíblia de Genebra, capítulo 12, só um minuto, irmãos, aqui, no verso
Olha o que diz o verso 14. Chegando, disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja. Esse não te importas é bem traduzido nessa outra versão que eu usei, dizendo o seguinte: o Senhor não olha, o Senhor não é influenciado por aquilo que as pessoas têm. O Senhor olha para elas com amor. Então nós precisamos olhar para as pessoas, para o governo, para todos os âmbitos da nossa vida aqui na terra de uma forma justa, buscando em Deus direção para todas as coisas. Se assim fizermos, estaremos dando a Deus o que é de Deus, honrando a Deus em todo o tempo. Agora, se é preciso decidir entre honrar aos homens ou honrar a Deus, as Escrituras nos diz: devemos honrar em primeiro lugar a Deus. Então, meu querido, eu quero dizer a você nessa noite que a igreja, ela precisa conhecer, ela precisa combater e ela precisa lutar contra a hipocrisia dentro dela. Se é que existe, nós precisamos lutar contra isso. Os nossos corações precisam de fato ser direcionados pelo Espírito Santo e conduzir a nossa adoração, o nosso louvor a Deus de forma sincera. Mas também precisamos ter lábios e língua que sejam freadas por esse mesmo Espírito, para trazermos respostas adequadas às questões impostas. E por último, honrar sempre a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana maravilhosa e que a boa mão do Senhor esteja nos conduzindo em todas as coisas. Eu quero mais uma vez agradecer aos amados irmãos da Igreja Batista Fonte, aqui na cidade de Paulo Afonso, ao meu amigo Tiago Zambelli, aos demais colaboradores, mas também aos amados irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana. Que Deus esteja derramando graça sobre as nossas vidas e que essa porção da palavra de Deus, essa perícope que fala sobre esses 3 temas, possa trazer ao seu coração paz, mas ao mesmo tempo também que ela possa cobrar o seu coração, para que a cada dia possamos viver sinceramente e não vivemos apenas uma capa, uma máscara, mas sermos verdadeiros, como diz Joel, rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Que Deus te dê uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia é João 3,16. E ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele enviou o único filho dele, amado, para morrer no nosso lugar. E porque Deus enviou o seu filho, eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Ele morreu, mas ele ressurgiu. Vamos cantar: porque ele vive, posso crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei,
que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nós desejamos a todos uma excelente semana debaixo da potente mão do nosso Deus. Que Ele nos conceda as bênçãos que Ele tem reservado para cada um de nós. E que nós, no próximo domingo, estejamos novamente reunidos para louvar e exaltar o nome dEle. Se você tem alguma dúvida, nos procure nas redes sociais. Entre em contato conosco.